O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu já te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuarem a ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 40, uma marca aí expressiva para mim e eu espero que venha muito mais pela frente aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante, amigos, que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que levará você direto para o perfil no Instagram estará na descrição desse episódio. Então é isso, amigos, episódio de número 40 aqui no Crimecast. E antes da gente começar a falar, sobre esse episódio, a segunda parte e o desfecho da história do Robert Hansen, eu queria falar só mais um pouquinho sobre a questão do Instagram. No Instagram, amigos, o pessoal que está lá não é nem 5% das pessoas que me ouvem. Eu queria pedir aí, fazer esse apelo realmente para você que escuta o Crimecast e gosta do conteúdo, se você puder ir lá e seguir o perfil do Crimecast no Instagram, eu agradeceria bastante. Eu faço mais esse apelo aqui. Quem puder, por favor, me dá essa força, e ir lá no Crimecast_podcast e seguir. Eu agradeço bastante, tá? Então, episódio de número 40, a gente vai para o desfecho dessa história aí sobre o Robert Hansen. E a gente lembra, quem ouviu a primeira parte no episódio anterior. Se você está ouvindo hoje a primeira vez e não ouviu a primeira parte, você volta aí no episódio anterior, episódio 39, e ouve a primeira parte sobre a história do Robert Hansen, depois você volta aqui. Quem ouviu a primeira parte sabe que a gente parou ali naquele momento em que o Robert Hansen é levado para a delegacia e a polícia vai lá e tal e verifica que o que a garota Cindy Paulson fala para os policiais procede, Muitas informações que ela dá bate com a descrição lá da tal sala que o Robert Hansen a levou, a levou à força e a estuprou ali. E aí a gente continua daquele mesmo momento e o Robert Hansen conta esse momento de quando os policiais vão até a casa dele ali a primeira vez. É isso, amigos, agora a gente vai para o desfecho, o final da história sobre o Robert Hansen, o caçador de mulheres. Eu queria fazer uma correção, que no primeiro episódio eu me referi ao Frank Rothschild como um sargento, só que eu me enganei. O Frank Rothschild, ele era o promotor assistente, era o cara que conduziu essas gravações com o Robert Hansen. Eu confundi, talvez pelo fato de que também tinha um sargento junto com o Frank, mas o Frank ele não era o sargento.
ele era o promotor assistente. Então, no primeiro episódio eu usei muitos termos, policial, o agente, para o Frank Rothschild, que na verdade é o promotor assistente desse caso. Robert Hansen conta nas gravações em áudio sobre o momento em que a polícia foi até o porão. Abre aspas. Quando a polícia desceu até o porão, um dos policiais olhou para o teto. Ele fez uma inspeção em 2 ou 3 lugares e levantou um dos 2 lados onde eu tinha escondido a arma. E eu quase tive um ataque cardíaco, bem ali. Fecha aspas. O Robert Hansen, ele que fala, que essas são as palavras que ele usa sobre aquele momento, e o interessante aqui é que ele sorri, ele fala isso sorrindo. O policial Greg lembra que não foi encontrada naquele momento nenhuma prova física do que Robert fez com Cindy Paulson, mas mesmo assim ele diz que continuava achando que Robert Hansen seria preso. Porém, o investigador que os acompanhava disse que acreditava em Hansen e diz que a história mais provável era que Cindy Paulson teria cobrado mais caro pelos serviços e então ele se recusou a pagar. Greg diz que, para ele, Cindy não parecia em nenhum momento ser uma daquelas prostitutas que estivesse inventando uma história. Para o policial, ela realmente parecia estar com um medo real de ser morta. Wayne Vance, o outro policial que estava com Greg, diz que, ao final da ocorrência, toda a história foi descartada, pois, para o investigador, Cindy Paulson era apenas uma prostituta de meio de rua, não tinha credibilidade, enquanto que Robert Hansen era um cidadão respeitável de Anchorage. Olha isso, amigos, olha essa informação, né, que o investigador é o cara que acompanhou ali, né? Eu fiquei imaginando que ele acompanhou os policiais que atenderam a ocorrência, né? Foram os policiais que tiveram contato com a vítima. Então o Greg fala disso, né? O policial mais experiente, o Greg, de que a moça parecia realmente muito assustada. E o investigador, quando ele vai até a casa lá e tal, ele decide que ali foi realmente apenas uma briga, né? A Cindy Paulson era só uma prostituta, né? Então não tinha credibilidade. Isso era o pensamento do investigador. Olha só isso. Greg notou que o último relatório estava com status de suspeição, ou seja, não existia mais nenhuma investigação sendo conduzida sobre o caso. O policial diz que aquilo o incomodou bastante, pois continuava com a sensação de que Paulson estava falando a verdade. Greg então decide continuar a procurar qualquer antecedente que pudesse existir sobre Robert Hansen, e ele encontra bastante coisa. Olha isso, bicho. O investigador, além de dar razão ali, né, e colocar em dúvida o que a Cindy Paulson falou do Robert Hansen na denúncia, a investigação ficou parada, segundo esse policial, o Greg Baker, e ele diz até o seguinte, né, que após aquilo, após aquele momento deles irem até a casa do Hansen, ele ficou sem ouvir falar na investigação. Ele ficou ali umas 3 semanas e não ouvia nada, né, sobre a investigação do caso Cindy Paulson, e foi quando ele percebeu que a investigação estava parada. Olha só, bicho. E a gente fica imaginando que, pelo fato da vítima ser uma prostituta, então os caras não estavam nem aí. Só que o Greg Baker, né, o policial, ele continuou achando que
a Cindy Paulson falava a verdade e ele vai atrás dos antecedentes e ele encontra, né, como eu falei, ele encontra bastante coisa, né, do passado do Robert Hansen. O primeiro antecedente registrado de Robert Hansen é de novembro de 1971, 12 anos antes. E aí a gente tem agora também um relato de um outro policial, de um policial que conhecia, né, o Robert Hansen nessa época, né, no começo da década de 1970. O policial de Anchorage, Ron Rice, conta que seu primeiro encontro com Robert Hansen foi em sua primeira detenção no Alasca. Rice diz que na ocasião Robert Hansen tentou sequestrar uma mulher, lá pelo final do ano de 1971. De acordo com o que foi levantado pela polícia, a mulher em questão não era uma prostituta, e sim uma funcionária de uma imobiliária. O nome da vítima é Susan Hippert. Nas gravações, Hansen diz que a viu pela primeira vez no centro da cidade e conta que sentiu uma, abre aspas, atração forte por ela, fecha aspas. Hansen então diz que queria muito falar com a mulher e decidiu segui-la de carro até a casa dela. Já sabendo onde a mulher morava, Robert Hansen volta ao local no dia seguinte, levando uma arma com ele dessa vez. Robert a abordou com a arma e tentou levar a mulher, mas ela gritou muito e as pessoas ouviram e perceberam o que estava acontecendo. Hansen consegue fugir e a polícia é chamada. Mais ou menos 30 minutos depois do ocorrido, a polícia de Anchorage viu o carro de Hansen e fez a abordagem. O policial Rice lembra que, de início, ao falar com Robert Hansen, ele parecia um fracote. Rice continua e diz que Hansen negou tudo na hora e ele falava sempre olhando para baixo, sem encarar os policiais. Nas gravações em áudio, Robert Hansen diz que entrou em pânico e lembra que ficava falando com ele mesmo em pensamento. Abre aspas. Puxa vida, Bob, você vai se dar mal com isso. Fecha aspas. Isso ele diz que ficava imaginando na cabeça dele quando as coisas davam errado, né? Robert diz também que no começo não tinha intenção de fazer nada errado, mas foi como se uma coisa levasse a outra. O policial Rice diz que ficou com a impressão de que Robert estupraria a mulher, se tivesse conseguido levá-la. Então ele decide fazer um catálogo com fotografias de possíveis agressores sexuais da cidade. E Robert Hansen foi o primeiro desse catálogo. Então, amigos, esse já é um dos antecedentes, o primeiro do Robert Hansen lá 12 anos atrás. O cara simplesmente viu uma mulher, né, certamente bonita, atraente, e decidiu que ia seguir a mulher, ia pegar uma arma e levar a mulher à força para fazer alguma sacanagem, alguma safadeza e talvez até, quem sabe, tirar a vida dessa mulher. Mas ele não consegue. Ele é pego depois por conta desse caso, desse episódio dele aí. Ele tentou levar uma mulher que, nesse caso aqui, não era uma prostituta, né? Essa mulher era uma funcionária de uma imobiliária. Hansen estava com 32 anos na época e foi solto sob fiança, enquanto aguardava o tribunal marcar o julgamento. E aí, em 19 de dezembro de 1971, cerca de um mês depois,
o policial Rice diz que recebeu um chamado de um dos investigadores da Polícia Estadual, informando que tinha uma vítima. O nome da vítima era Patricia Roberts. Olha só isso, vocês entenderam essa parte, né? Ele foi preso nesse dia lá em novembro, né? 20 e pouco de novembro. É solto sob fiança e fica aguardando o tribunal marcar o julgamento. E aí, menos de um mês depois, enquanto ele aguardava o julgamento, ele comete um outro crime. Olha só isso, mano. Patricia teria sido levada do centro da cidade de Anchorage, sob a mira de uma arma. A vítima foi levada até um local a 260 quilômetros de Anchorage, onde foi violentada. Nas gravações em áudio, Robert Hansen conta que não sabia muito bem o que fazer e diz que estava apavorado enquanto decidia o que fazer com a mulher. Olha só. Após ser violentada, Patricia diz que achava que ia ser morta, mas acabou convencendo Hansen a levá-la de volta para Anchorage. Ao chegar na delegacia para fazer a denúncia, a mulher logo reconheceu Robert Hansen pelo catálogo de agressores sexuais. Então, a polícia o leva mais uma vez preso. Hansen diz aos policiais que Patricia era uma prostituta e o problema todo teria sido causado por causa de dinheiro. E aí, as autoridades decidem fazer algo que depois foi muito questionado, né, em relação ao Robert Hansen. As autoridades oferecem um acordo em que Robert Hansen se declararia culpado pela ameaça com arma de fogo contra a Susan Hipper, a funcionária da imobiliária, e, em contrapartida, eles retirariam as acusações que tinham contra Robert pelo sequestro de Patricia Roberts. O policial Rice diz que considera isso um erro grave das autoridades. Ele diz que não seria difícil encontrar um júri sensato que provavelmente consideraria Robert Hansen culpado e ele certamente pegaria 20 anos de cadeia e muitas mulheres ainda estariam vivas se as coisas tivessem sido conduzidas dessa forma. Olha isso, amigos. Os caras, para fazer ele pagar pelo caso contra a Susan Hipper, eles oferecem um acordo onde eles retirariam todas as acusações referentes ao crime contra essa Patricia, que aí sim, essa garota que ele atacou cerca de um mês depois era uma prostituta. Então, a própria polícia, as autoridades, elas colocam os crimes contra essas mulheres, né, contra as prostitutas, contra dançarinas, como menos importantes, né? Essa é a mensagem que fica. Porque o próprio policial, o Rice, ele diz, né, não, isso foi um erro grave, porque com o caso da Susan Hipper, que foi o primeiro caso que ele tentou lá contra a mulher, que não era uma prostituta, ele tentou sequestrar, mas não conseguiu. E mais esse caso dessa garota de programa, né, da Patricia, o Rice acha que se as autoridades tivessem levado esses dois casos adiante, muito provavelmente ele seria culpado e teria ficado muitos anos preso por conta desses dois crimes, mas as autoridades decidiram fazer esse acordo que foi totalmente benéfico para ele, né? Eu vou aqui dizer para vocês aqui quanto foi que ele pegou só de o tempo que ele ficou preso, né? Que ele foi condenado aceitando esse acordo, e eles deixaram de lado o crime cometido contra a Patricia, que era uma prostituta.
Em 24 de março de 1972, Hansen aceita se declarar culpado e é condenado a 5 anos de prisão por agressão com o uso de arma letal contra Susan Hibbert, e as acusações contra ele no caso envolvendo Patricia Roberts foram retiradas em troca da não apelação. Olha isso, cara, é óbvio que ele aceitaria esse acordo, né? Ele saiu ganhando muito e infelizmente essa decisão ali deixou ele preso por muito pouco tempo, né? Uma coisa que foi considerado um erro aí pelo próprio policial que atendeu a ocorrência, né? O promotor assistente Frank Rothschild diz que Robert Hansen aprendeu com aqueles casos, e o que ele aprendeu foi o seguinte: não escolher boas garotas, não escolher pessoas que podem ter alguma credibilidade, escolher, quando fosse cometer crimes, escolher sempre prostitutas ou dançarinas, escolher vítimas que têm menos valor para as autoridades, vítimas que ninguém acreditaria no que elas falassem. Triste, infelizmente foi o que aconteceu nesse caso, né? Nas gravações em áudio, Robert Hansen diz que prostitutas são mulheres que ele considera inferiores, pois ele pode fazer coisas com elas que não poderia fazer com uma boa garota. É isso, cara, é exatamente isso. E aí nós vamos agora para mais um relato de uma mulher. Rosemary Shaw Sackett diz que foi colega de classe de Robert Hansen. Eles estudaram na pequena cidade de Pocahontas, cidade com apenas 2.000 habitantes na época. Rosemary conta que no colégio, Hansen praticamente não falava e suas notas não eram boas. Além disso, estava sempre se metendo em confusão. Rosemary diz que os pais de Hansen tinham uma padaria na rua principal. O coautor do livro, Butcher Baker, explica que Hansen aprendeu o ofício de padeiro com o pai, um homem que era muito rígido e duro. Rosemary Shaw lembra que Hansen era muito tímido e nas raras vezes em que falava na sala de aula, falava com muita dificuldade e até gaguejava. Em um trecho das gravações, Robert Hansen confessa que falar era um problema para ele e diz que se achava uma aberração. Por conta disso, Hansen diz que nunca tinha garotas interessadas nele. Após concluir o ensino médio, Hansen foi para o exército e sua primeira experiência sexual foi com uma prostituta em Nova York. Robert Hansen diz que aquela experiência foi decepcionante, pois, segundo ele, a relação sexual em si foi muito rápida, terminou quase que instantaneamente. Robert explica que aquela ocasião foi uma das coisas que o fez perceber que, abre aspas, se a pessoa está pagando, ela que deve assumir o controle, fecha aspas. Quando Robert retorna para a cidadezinha de Pocahontas, ele então se torna um verdadeiro encrenqueiro. Rosemary Shaw lembra da vez em que voltou para a cidade para o casamento de uma amiga, e sua mãe lhe contou que Robert Hansen havia colocado fogo no galpão onde ficava o ônibus escolar. Hansen explica que sempre teve ódio da escola onde estudou, pois lembrava das várias vezes em que as pessoas tiravam sarro
e faziam chacota com ele. Hansen diz que na cabeça dele, abre aspas, aquela escola monstruosa, fecha aspas, era a culpada de todos os seus problemas. Em outubro de 1961, Robert Hansen foi condenado a 3 anos de prisão pelo incêndio criminoso no galpão do ônibus escolar. Após isso, os pais de Robert não aguentaram a vergonha pelo que ele tinha feito e então vendem a padaria e vão embora para Minnesota. Robert Hansen foi solto em maio de 1963, após cumprir 20 meses de prisão. Ao deixar a cadeia, Hansen foi para Minnesota, onde os pais dele tinham comprado um resort. Robert Hansen conhece naquele verão uma garota chamada Darla Henriksen. Ele conta que se apaixonou e a pediu em casamento. Darla disse sim, e em 1967 eles se mudaram para o Alasca. Robert conta nas gravações que desde criança ouvia muitas histórias sobre o Alasca, então sempre quis conhecer o estado, e foi aí que decidiu convidar a esposa para ir morar no Alasca. E aí, amigos, nós vamos de novo lá para setembro de 1983, né? A gente voltou um pouquinho aí para contar um pouco dessa história, né? Dos antecedentes, né? Quando o policial Greg Baker decide investigar, a gente viu aí tudo o que ocorreu com o Hansen quando ele era mais jovem, né? O policial Greg Baker sabe dos vários antecedentes de Robert Hansen e continua acreditando que ele era o culpado no caso de Cindy Paulson. Além disso, Greg diz que sabia também sobre todas aquelas garotas desaparecidas na região, então o considera um forte suspeito. O policial então junta todos os relatórios e decide entregar o arquivo para a polícia estadual. E aí aqui, amigos, eu tenho que explicar o seguinte: a polícia estadual do Alasca, ela tem uma jurisdição, né? Como o nome já diz, né? Ela é estadual. Enquanto que a polícia de Anchorage, ela só tem jurisdição na cidade, né? Então sempre tinha aquela disputa por conta de jurisdição entre as polícias, né? A de Anchorage e a polícia estadual do Alasca. O Greg Baker, né, que era da polícia de Anchorage, ele leva todas as informações que ele juntou, né, ao que já existiam outros relatórios, né, e ele leva para a polícia estadual, né, sem, obviamente, o pessoal da polícia de Anchorage saber. Senão ele diz que certamente sofreria represália, né? Ele mesmo diz isso. A polícia estadual do Alasca tinha em torno de 30 ou 40 suspeitos e Robert Hansen era mais ou menos o 12º nessa lista. Quando as informações de Greg Baker chegam para os investigadores da polícia estadual, as coisas mudam. Com todas aquelas informações, o sargento Float então percebe que Robert Hansen era o principal suspeito e ele precisava ser preso rapidamente, pois havia o risco de Robert agir novamente. Agora nós vamos para mais um relato da amiga de uma das vítimas do Hansen. Robin Burkhart nasceu na Virgínia Ocidental e diz que quando completou 18 anos foi para Anchorage na Força Aérea. Robin conta que a amiga Paula Golding tinha vindo do Havaí e estava em Anchorage há apenas uma semana
quando começou a procurar um lugar para morar. Robin diz que tinha acabado de se divorciar e na sua casa existiam 3 quartos. Então ela diz que estava disposta a deixar a amiga ficar ali enquanto se organizasse e encontrasse um lugar. Robin lembra que essa circunstância conectou as duas e se recorda também de como Paula era uma pessoa maravilhosa e divertida. Robin explica que Paula começou a dançar na boate Alaska Bird Company e revela que aquele trabalho não deixava a amiga feliz, mas que ela usou aquela oportunidade para ganhar algum dinheiro e em seguida tentar fazer uma outra coisa. Robin conta que nas primeiras apresentações na boate, Paula ficava muito nervosa e só conseguia tirar a parte de cima da roupa. Segundo Robin, em apenas uma das apresentações, Paula tirou toda a roupa e foi nesse dia que Robert Hansen estava na boate. De acordo com Robin Burkhart, a amiga Paula Golding achou que Hansen era um cara legal e acreditou que ele a levaria para a floresta para um ensaio fotográfico. Essa vítima aqui, amigos, é aquela lá que ele estava com ela no dia que ele foi pro tal galpão dele, né? E um outro avião apareceu. Vocês lembram, né? Que eu contei aqui no primeiro episódio que aconteceu dele estar com essa mulher lá e quando eles iam entrando, apareceu um avião, ele deixou ela lá dentro e voltou, né? Para ver se o avião ia pousar, só que o avião sobrevoou por ali, mas não pousou e depois foi embora. Então essa vítima aqui, a Paula Golding, é exatamente essa mulher aqui. Robert Hansen havia algemado Paula Golding em um ferro dentro do galpão e disse para ela que ali era um local onde ele guardava carne de caça. Hansen lembra que ela ficou incomodada ao saber que local era aquele. Nas gravações em áudio, Robert Hansen diz que Paula começou a gritar quando ele entrou no galpão e ela dizia, abre aspas, você vai me matar, não é? Você vai me matar, fecha aspas. Robert conta que em um determinado momento, Paula conseguiu lhe bater e depois saiu correndo. Robert então diz que olhou para o lado, pegou seu rifle e foi atrás da mulher pela floresta. Instantes depois, Robert Hansen atinge Paula Golding com um tiro de bala calibre 223. Em setembro de 1983, o corpo de Paula Golding foi encontrado próximo ao rio Knik. Robin lembra que os policiais foram até sua casa para avisá-la e que foi muito difícil receber aquela notícia. Robin diz que se sentiu impotente naquele momento quando percebeu que talvez pudesse ter impedido aquilo. Bem triste, né, esse relato. E aí agora a gente vai entender como o promotor, né, o Frank Rothschild, se envolveu no caso Robert Hansen. Frank explica que a polícia estadual o procurou querendo obter um mandado de busca, pois eles sabiam que se entrassem na casa de Robert Hansen, certamente encontrariam muitas provas. O plano das autoridades era atrair Hansen para fora de casa. Então, o departamento de polícia entra em contato com ele
e o chama até a delegacia para esclarecer algumas coisas. Hansen aceita o pedido e vai até o encontro dos policiais. Ao chegar na delegacia, Hansen é levado até uma sala, onde os investigadores o aguardavam. Os agentes têm na mesa várias e várias pastas com documentos e fotos, e em cada uma dessas pastas está escrito o nome de Robert Hansen. Na parede da sala há um mapa enorme, todo marcado com caneta marca-texto, traçando o caminho que Robert teria percorrido do centro da cidade, onde as prostitutas ficavam, até a sua própria casa. Ou seja, a sala estava preparada para impactar Robert Hansen e deixá-lo preocupado, imaginando que as autoridades sabiam exatamente tudo o que ele tinha feito. É nesse momento que o promotor Frank grava pela primeira vez o interrogatório com Robert Hansen. Nesse primeiro interrogatório, Frank começa bem devagar. O promotor diz que sabe da infância de Hansen e que sabe também sobre o que ele fez quando era mais jovem. Ou seja, o promotor diz que tem conhecimento de todos os antecedentes de Hansen. Após isso, Frank mostra a foto de uma das vítimas encontradas mortas e, na hora, Robert Hansen diz o seguinte, abre aspas, "Vocês estão querendo dizer que eu atirei nessa pessoa?" Fecha aspas. E o promotor responde que sim, exatamente isso. Hansen retruca e diz que os investigadores estão enganados. Ele diz que nunca atirou em ninguém, pois nunca iria machucar alguém. Robert Hansen continuou negando tudo, mas admite que se meteu em algumas confusões com prostitutas, mas apenas por causa de dinheiro. Enquanto Hansen era interrogado, uma busca acontecia em sua casa. A policial Maxine Farrell diz que foi chamada para participar da busca na residência de Robert Hansen, por conta do relatório que ela tinha feito sobre o tipo de bijuterias que as prostitutas usavam. Ela poderia identificar algum desses itens dentro da casa, o que serviria como evidência para o caso. Quando Maxine chegou na casa, deu de cara com Darla, a esposa de Hansen e seus 2 filhos. Maxine lembra que o garoto estava assustado e a menina chorava. Lá na delegacia, o promotor pergunta a Robert Hansen o porquê de ele procurar as mulheres na rua, mesmo tendo uma boa esposa em casa, e questiona se há algum problema entre o casal. Hansen responde o seguinte, abre aspas, "Não, eu não tenho nenhum problema em casa, seja ele qual for. Eu só queria sexo oral, entende? Eu acho que, sei lá, talvez seja uma ideia antiquada, mas é uma coisa que eu nunca, em nenhuma circunstância, ia pedir para minha esposa fazer para mim." Fecha aspas. Olha a resposta que ele dá. O promotor está ali perguntando a ele por que ele procurava essas garotas, e ele dizia, não, eu não tenho nenhum problema com minha esposa, só que eu queria sexo oral e eu nunca pediria para minha esposa fazer sexo oral em mim, então eu procurava as prostitutas. Olha só, mano. Na casa de Hansen, os investigadores já estavam há algum tempo procurando algo que pudesse ser usado como prova, mas nada era encontrado. Maxine Farrell diz que procurou muito pelas bijuterias. Ela lembra de olhar em cada gaveta e em cada lugar que pudesse guardar esses itens, mas também não acha nada. As buscas foram feitas no porão
e no primeiro piso de forma minuciosa. Faltava apenas um local onde ninguém tinha olhado, o sótão da casa. Na delegacia, Robert Hansen continua firme em dizer que não fez nada contra aquelas mulheres e diz que nunca machucou ninguém. Toda a pressão que foi feita sobre Hansen para que ele achasse que tinha sido descoberto e assim finalmente confessasse os crimes não estava funcionando. E aí, em um dado momento, Hansen diz que solicita a presença de um advogado. A gravação, então, é interrompida. As buscas no sótão da casa de Hansen finalmente dão resultado. Os rifles são a primeira coisa encontrada. As armas são calibre 223, exatamente o calibre das balas que foram usadas contra algumas vítimas. Então, amigos, só para a gente entender isso aqui, as autoridades chamam o Robert Hansen e ele vai para o departamento de polícia. E no departamento a polícia já cria ali um ambiente para mostrar para o Hansen que eles sabiam de muita coisa sobre ele, né? Para meio que pressionar ali, quem sabe ele já entregar tudo. Mas isso não estava funcionando. E aí, simultaneamente, eles usaram isso para ir até a casa do Robert Hansen. Porque eles sabiam que podia ter algo ali, né? Algo que realmente incriminasse ele, né? Então, essas duas ações conjuntas, né? O fato de tirar ele de casa e levar ele lá pro departamento de polícia e fazer essa pressão psicológica nele e tal, para ver se ele confessava os crimes e, ao mesmo tempo, ir na casa dele para encontrar ali realmente coisas que deixassem o caso ali bem robusto contra ele, né, com provas e evidências, né? E aí no sótão da casa, né, quando eles fazem ali uma última busca nesse local, que era o último local ali que eles estavam olhando, eles encontram os rifles, né, e são ali do mesmo calibre das balas que foram usadas, né, e que foram encontradas lá nas cenas de crime, e eles estão ali buscando essas provas, né, na casa dele enquanto ele está lá no departamento de polícia. No momento em que as buscas iriam ser encerradas, outra coisa foi encontrada. Uma sacola cheia de bijuterias estava escondida. Maxine então é chamada para analisar aqueles itens e diz que havia pulseiras, tornozeleiras e colares. As evidências são apreendidas e não havia mais dúvidas de que Robert Hansen era o assassino em série que atuava na região. A notícia se espalha pela cidade e muitas pessoas ficam chocadas e sem acreditar que o Sr. Hansen fosse o monstro capaz de fazer aquilo. Diana Lynn conta que a filha de Robert Hansen teve um ataque de fúria no colégio após a notícia se espalhar. Diana diz que a garota gritava com muita raiva em frente a vários alunos da escola, dizendo que aquilo tudo era mentira e que o pai não tinha feito nada daquilo. Leland Hale, né, o coautor do livro sobre o caso Hansen, explica que Robert foi preso em outubro de 1983 e que a polícia ficou aliviada por um lado, mas em contrapartida sabia que havia um longo caminho a ser percorrido ainda, pois a única testemunha do caso que eles tinham era a garota Cindy Paulson. Ou seja, se Hansen se mantivesse firme em não confessar os crimes, o caso seria difícil e não estava garantido.
Uma das evidências também encontrada na casa de Hansen foi um mapa de aviação, e nesse mapa havia várias marcações com lápis na região de Anchorage. A princípio, Float não deu muita importância a isso, mas depois imaginou que aquelas marcas poderiam ser sepulturas. Era possível que Hansen tivesse marcado no mapa os locais onde ele tinha enterrado as vítimas. Olha isso. O Float, amigos, vocês lembram, é o cara que veio, né, para ficar à frente do caso, né, das investigações. Float então conversa com um dos policiais estaduais que investigaram os primeiros casos, e eles confirmam que aquelas marcas no mapa eram sim todos os corpos de vítimas de Robert Hansen. Em 19 de fevereiro de 1984, 4 meses após ser preso, Hansen telefona para o pastor Wayne Coggins. O pastor diz que Hansen queria que ele fosse até a cadeia visitá-lo. Wayne vai até a cadeia e diz que Hansen queria perguntar sobre algo. A pergunta de Robert Hansen para o pastor é, abre aspas, que tipo de pecados Deus perdoa? Fecha aspas. O pastor responde segundo sua crença e explica que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Após a resposta do pastor Wayne, Hansen diz que era só isso que ele queria saber e agradeceu pela visita e chamou o guarda para voltar à cela. O pastor diz acreditar que o fato de Hansen perguntar aquilo demonstra que ele não estava louco e agiu conscientemente quando cometeu os crimes. Poucos dias após falar com o pastor, Robert Hansen confessa alguns crimes. Robert diz que sua primeira vítima foi a mulher sem identificação encontrada em Eklutna. Vocês lembram, né? Aquela estrada lá por onde os eletricistas costumavam passar, né? A estrada de Eklutna. Foi a primeira vítima, né? Robert Hansen diz também que se a mulher que ele pegasse fizesse tudo o que ele mandasse, ele a levava de volta, mas se ela não aceitasse, ela não voltaria. Hansen conta que as mulheres deveriam realizar sua fantasia do jeito que ele quisesse. Na cabeça de Robert Hansen, as garotas boas eram aquelas que se interessavam por ele, e não só pelo dinheiro que elas iam receber. Para ele, se elas estivessem interessadas só no dinheiro, é porque elas eram garotas más, garotas imprestáveis. Então, ele poderia fazer o que quisesse com ela. Alguém tinha que ter dito para o Robert Hansen que prostitutas estão ali porque estão interessadas em ganhar dinheiro. Porque precisam de dinheiro, então elas estão ali. Então é uma coisa assim absurda, né, bicho? Que a cabeça do Hansen era assim uma coisa completamente fora do normal, né? Isso fica muito evidente. Hansen admite apenas alguns poucos casos e diz para o promotor que aquilo era tudo. O promotor não aceita e insiste com Robert, mencionando as 21 marcações que tinha no mapa de aviação dele. Frank conta que nesse momento o rosto de Robert Hansen mudou. Para o promotor, naquele momento, ele viu o verdadeiro Robert Hansen, um assassino em série, frio e cruel. Frank Rothschild
Então pergunta a Hansen, abre aspas, quantas mulheres você matou no Alasca? Fecha aspas. Robert Hansen então admite praticamente todos os crimes que cometeu e conta como ocorreu com cada vítima à medida que lhe era apontada uma marca no mapa. Hansen explica com detalhes cada história de cada vítima e conta coisas absurdas que fez com as mulheres. Então, amigos, aqui ele conta ali várias coisas, ele vai contando, olha, tal canto tem uma vítima, no canto tal tem mais 2 vítimas, então ele vai admitindo ali, né, sobre os casos, né, o que ele fez com as mulheres. Então, em alguns casos ele deixava realmente a mulher correr um pouco, né, tentar fugir para que ele vivesse ali realmente a sensação de caça, né? Ele pegava o rifle e ia atrás. O rifle dele era aquele que tinha aquela mirazinha em cima, né? Muitas das mulheres ele realmente deixava que elas corressem um pouco, justamente para ele sair atrás delas, caçá-las e atirar nelas, né? Algumas outras ele torturou, ele estuprou, como foi o caso da Cindy Paulson, né? Que ele com uma arma forçou, né, a garota, levou para casa e tudo, e cometeu várias barbaridades. Ao final do depoimento, Robert confessa que matou 17 mulheres. Em 27 de fevereiro de 1984, Robert Hansen é condenado no Tribunal Estadual de Anchorage. O tribunal estava tomado de pessoas, e entre elas, vários amigos e parentes das vítimas de Robert Hansen, pelos assassinatos de Sherry Morrow, Paula Golding, Eklutna N. e Joanna Messina, mais o sequestro de Cindy Paulson. Robert Hansen foi condenado a 461 anos mais prisão perpétua. Com as marcações no mapa de Hansen, mais 7 corpos foram encontrados pela Polícia Estadual do Alasca entre abril e maio de 1984. E aí, amigos, tem também uma informação aqui que foi atualizado no ano de 2021, que foi a vítima, né, identificada como Eklutna N. Ela só foi identificada, né, o nome dela realmente, quem ela era, agora em 2021, em torno de 2 anos atrás. Ela era uma moça de 19 anos chamada Robin Pelkey, né? Ela foi uma das vítimas, e vocês lembram, né, que eu tinha falado que a Maxine, ela não tinha identificado, né, a moça lá, que eles fizeram uma imagem com o crânio, eles reconstruíram o rosto dela e tal, mais ou menos ali, mas ela só foi identificada realmente agora em 2021, uma moça de 19 anos chamada Robin Pelkey. E o Robert Hansen, ele morreu em 2014, né, de causas naturais, aos 75 anos, né, ele morreu na cadeia. Tem um filme que conta a história dele também, que é o The Frozen Ground, né? Eu não tô me lembrando agora o nome em português. É um filme com Nicolas Cage. Eu não sei se eu não me engano, o nome desse filme em português é Sangue no Gelo, se eu não me engano, amigos. Mas em inglês é The Frozen Ground. Conta a história desse assassino em série, né? Que foi aí um assassino que atuou por muitos e muitos anos
no Alasca. É isso, amigos. Na semana que vem eu volto com mais uma história, né? Uma nova história. Agradeço a todos vocês aí. A audiência tem só aumentado aqui no Crimecast, né? Pelos números que eu ando olhando aí. Então agradeço àqueles que estão ouvindo os episódios e curtindo. É isso, amigos. Até a semana que vem aqui no Crimecast.